Bem-vinda ao podcast da Poracá, onde compartilhamos pontos de vista novos, inovadores e disruptivos e uma nova consciência sobre os animais. Se você está preparada para enxergar o seu animal sob uma nova perspectiva, você está no lugar certo. Estou muito animada com o tema do podcast hoje. Quem deu a ideia foi o Guilherme e acho que a gente vai trazer uma perspectiva realmente inovadora aí para a sua vida com o seu animal e abrir caminhos de como vocês podem ter qualidade de vida. Uma pergunta que a gente recebe bastante. Não sei se meu animal é feliz, não sei se estou cuidando bem, eu sinto que eu nunca faço o suficiente. E esse peso na consciência da responsabilidade de cuidar de outro ser, né? E a gente vai discorrer um pouquinho a respeito disso, falar do nosso ponto de vista, como que a gente acredita que é melhor cuidar de um animal. Quem tem um animal de estimação, seja um cachorro ou gato, já deve ter passado pela situação de ouvir sugestões, pitacos, palpites de outras pessoas sobre a maneira que ela faz as coisas, sobre como ela deveria ou não conduzir, né? Quem tem cachorro, ou até mesmo quem não tem, isso já aconteceu com a gente vai dar uma rápida passeada num cachorródromo ou numa pracinha que fica aquela roda de tutores conversando enquanto os cachorros estão se divertindo. A coisa mais comum é a gente ficar ouvindo sugestões e explicações de todo tipo sobre como é o cachorro, coisas que deveriam mudar, coisas que deveriam fazer diferente, comprar, indicação de profissionais, enfim. Acho que deve ser, quem tem filhos, deve ser a mesma história de uma porta de escola, né? Quando as mães se reúnem ali para buscar os filhos e rola essa troca de conhecimentos, né? Sobre como cuidar bem dos animais. Sem contar que também é muito comum na vida das pessoas aqueles julgamentos, né? Então, muitas vezes das pessoas mais próximas que se veem, né, no direito ou podendo fazer isso com a gente, como amigos, familiares, companheiros ou companheiras que ficam dizendo pra gente que se um cuidado que a gente tem é um exagero ou que a gente está fazendo errado e deveria fazer de uma outra maneira. Enfim, ficamos o tempo todo só ouvindo opiniões alheias e às vezes muito conflitante com aquela intuição que a gente sente às vezes de como fazer ou não as coisas, né? Eu ia falar, o ouvir a opinião por si só não é um problema, é lógico que a gente aprende bastante também e nessas conversas às vezes vem alguma coisa que é enriquecedora, mas para mim o maior desafio que eu vejo que as pessoas passam é ouvir essas opiniões e não se sentir mal, porque dá a impressão que você sempre está fazendo menos do que devia ou está fazendo alguma coisa errada. Ou por mais que você ache que você está fazendo tudo certo, esse julgamento acaba mexendo, né? Então, você mima demais, ou você mima de menos, né? Passeia demais ou de menos, enfim, sempre tem esse olhar da gente se sentir insuficiente e não ter certeza se, poxa, eu me dedico tanto, eu vou atrás e eu ainda não sei se eu estou fazendo o suficiente para o meu animal. Eu não sei bem se é uma visão competitiva, mas acaba sendo uma comparação direta entre as pessoas, né? Das formas mais habituais de como que as pessoas cuidam ou deveriam cuidar dos animais, como que elas alimentam, o que oferecem de alimento ou não, como que elas devem ou como que elas agem em cada situação específica. Tudo isso acaba virando uma base comparativa, um parâmetro. Então, muitas pessoas têm um parâmetro dentro da cabeça delas de como que é o perfeito, como que as coisas deveriam ser feitas. E esses parâmetros, desculpa, mas esses parâmetros, né, ou vêm às vezes de família, de coisas que essas pessoas já vivenciaram, ou da forma que, o contrário do que ela já viu, já às vezes, né, fala, poxa, quando eu era criança eu lembro disso e agora eu quero fazer o contrário, né, mas essa base às vezes já vem com a gente, né? Eu ia até comentar sobre isso, porque todos nós temos, em maior ou menor grau, a gente tem princípios, ou no mínimo uma breve noção, ou um achismo de como as coisas devem ser feitas, né? Muito a partir de crenças. Às vezes a gente cresce vendo os adultos da nossa família lidarem com os animais de determinada maneira, ou não, né? Não tratando bem os animais. A gente vê amigos, a gente vê outras pessoas cuidando deles e isso acaba numa fase sensível do nosso desenvolvimento, ou quando a gente está aberto para aprender mais sobre isso, acaba moldando um pouco essa percepção de que existe uma receita, um protocolo, algo perfeito, né? Algo para se fazer igual com todos os cães, ou todos os gatos, ou todos os humanos, que vá funcionar em 100% dos casos.
Então, sem isso também tem que ser levado em conta, então a gente tem que entender até que ponto é uma crença da nossa cabeça, pessoas que falam assim, ah, mas eu já tive cachorro a vida inteira, eu cresci com Ou cães, eu fiz assim com todos os com outros, todos né? os E outros todos foi foram assim, ótimos. isso. Mas o meu de antes eu não precisei treinar isso, né? Isso acontece E bastante. aqui que entra muito o olhar individualizado que a gente fala, a gente não pode tratar tudo como se fosse algo igual, né? Não é uma máquina, não é um celular que basta você instalar os mesmos aplicativos que ele vai Sim. funcionar do mesmo jeito, né? Então, a gente também tem que levar isso muito em consideração e entender que não é porque a gente cresceu com cães a vida inteira que agora com o cão que a gente tem no nosso contexto de vida atual tudo vai acontecer da mesma maneira. Tudo que a gente teve sucesso antes vai representar um sucesso agora, ou o que a gente falhou antes vai causar uma falha muito grande agora, né? E sem contar também muito um lado instintivo e emocional que nós humanos temos, né? Por ser responsável, a gente em algum momento se torna responsável por uma vida de um animal que é vulnerável, ele depende extremamente da gente para viver bem. E talvez esse seja o maior perigo, porque a gente tem às vezes até esse vínculo, como que eu posso dizer, do reino animal mesmo, de sermos mamíferos, né? E não somos. Esse Não, instinto de cuidado maternal e paternal, né? a gente não é tão distante assim, nem geneticamente, dos animais domésticos, né? Dos mais comuns, principalmente os mamíferos. Então a gente acaba, às vezes, levando esse cuidado para um lado muito instintivo, emocional, baseado em o que é cuidar bem para a gente. E aí isso também já é um meio do caminho para muitas coisas dar errado. Para a gente, eu digo, nós humanos, né? Como que eu cuido bem de um humano vulnerável? Como que eu cuido bem de um humano que depende de mim? E aí a gente colocando isso em prática na vida de um animal de estimação, de um animal doméstico, é margem para muita coisa começar a sair do trilho e poder trazer até problemas na convivência ou os chamados problemas de comportamento. Então, partindo né, vamos começar do começo. O que a gente enxerga geralmente que acontece é isso, ou a gente já vem com crenças de criações anteriores, de coisas que já aconteceram, ou a gente fica ouvindo todo mundo e não sabe para onde correr, ou a gente vai, lógico, nesse instinto de vou cuidar do melhor jeito que eu imagino a partir desse olhar humano e que também acaba gerando alguns problemas, porque afinal a gente está com animais, né, e não bebês humanos. E aí a gente vai trazer agora a nossa perspectiva, o que, que a gente acredita que pode te ajudar a também ter as suas convicções e você não se deixar levar por comentários alheios ou por essas dúvidas que ficam martelando aí na sua cabeça de se você está proporcionando uma vida adequada ou não e até um direcionamento, né? Não como um julgamento, não justamente o contrário, não é para você se sentir mal, mas para você ter um norte agora, então, como que eu posso ter certeza? E aí, quando alguém te questionar, você manda esse podcast para ela ver que você está no caminho certo também. Boa. A gente quis trazer aqui, na verdade, originalmente a nossa ideia para a gente saber se está cuidando bem mesmo é se apoiar em 3 pilares, né, para a gente analisar até um lifestyle, assim, a gente fala muito, né, de uma vida bioapropriada para os animais, uma rotina muito alinhada à espécie deles, mas de 3 a gente vai resumir em 2 pilares, porque os 2 se resumem no final, que seria a saúde. Os Então, dois, os dois a consequência é a saúde a desses dois consequência seria a pilares. saúde. Então, como a preocupação é ele viver bem, ele ser feliz, ele estar bem de saúde, a gente vai colocar que todas essas práticas que a gente vai comentar agora culminam, resultam num animal saudável, num animal feliz, num animal com uma vida realmente alinhada e que faz sentido a tudo que ele é, né? Ele consegue colocar em prática e exercer o propósito de vida dele. O primeiro pilar super importante, que me desculpem se vocês já ouviram em outros conteúdos nossos ou em aula, a gente fala muito sobre a alimentação, né? O que a gente consegue ali proporcionar através da alimentação vai muito além só de quilocalorias, vitaminas, minerais, carboidratos e proteínas, né? Eu gostaria de trazer, antes de tudo, assim, a nossa visão humana sobre alimento, sobre comida. Então, a gente tem um olhar muito diferente de outras espécies.
né? E a gente tem uma relação direta com a alimentação, com o bem-estar. Então, se alguém... Bem-estar psicológico, Psicológico, né? principalmente. Lógico que existe o bem-estar físico de, eu tô com fome, eu encho minha barriga de comida, eu me sinto melhor, mas a gente faz muita correlação do bem-estar através da comida no sentido de se alguém tá mal, se alguém tá triste, a gente dá comida. Se a gente quer ter certeza de que alguém está com saúde, então minha mãe cuidando de mim quando eu era criança, eu tinha que comer tudo, né? Ela queria ver eu me alimentar dos melhores alimentos para ter certeza de que eu estava crescendo forte. Se alguém fica doente, a gente logo leva uma comida gostosa ou uma comida confortável, né? Como uma sopinha e tal, para a pessoa se Existe alimentar esse bem. termo até comfort food, né? Que é Exato. como se fosse comida confortável. A gente usa o alimento como forma até de autorregulação emocional, muitas vezes de maneira inadequada, mas é essa nossa relação de que alimento gera um bem-estar muito grande, né? De fato, gera, Exato. mas a gente tem que tomar esse cuidado de que é só comida, é só comer muito que vai fazer bem, né? Que vai tornar isso tudo melhor. Exato, e o nosso olhar também de alimentos que alimentam a alma. Então a gente está comendo algo que a gente considera muito gostoso, e aí do nosso lado está o nosso animalzinho de estimação fazendo aquela cara de fofo, e a gente quer também que ele aproveite disso que eu acho, que a gente acredita ser muito gostoso, então eu compartilho com ele a delícia de que eu tanto amo e que tanto me faz bem. Né? Só que isso não necessariamente vai refletir que ele também acha tão gostoso ou que ele adorou da mesma maneira, e a gente afirma isso pra gente só pelo fato dele ter comido. Né? A gente dá, ele come, e aí na nossa cabeça a gente tira a conclusão, nossa, ele também adora isso. Aqui eu até quero colocar um ponto. A gente fez um Reels uma vez que a pessoa perguntou sobre quais petiscos a gente tem que dar. E é um termo, sei lá, que a gente inventou assim, mas é petisco para quem? Então, para quem que você está realmente oferecendo esse alimento? A gente não é contra compartilhar alimento, ao contrário do que podem falar de milhares de coisas. Por mim, não tem problema nenhum você estar comendo alguma coisa e compartilhar isso com seu cão, desde que não seja tóxico ou que não faça mal, que a gente vai falar daqui a pouquinho. Mas muito no sentido de que, assim, você está dando esse alimento porque ele realmente gosta, vai fazer bem, você está recompensando algum comportamento, ou você está dando esse alimento para você se sentir bem, né? Para você se sentir recompensado de que, nossa, como eu sou uma boa pessoa e tô compartilhando isso aqui, isso me faz bem. Ah, eu gosto muito de dar Um dia que alguma coisa. E aí que a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado, porque para te fazer bem, sem querer, você pode estar prejudicando ele. A gente já vai explicar melhor. Num dia que ele foi ao veterinário e foi desagradável, nesse dia você quer dar um agrado e você oferece a bordinha da pizza. Num dia que ele ficou mais tempo sozinho em casa do que você gostaria, e aí você acaba dando outro alimento, que eu vou dar um exemplo que faz mal, é um pãozinho com requeijão, um biscoito, enfim. E aí, mais do que o alimento em si, tem que tomar cuidado, porque a gente acha que a gente está compensando a falta dos outros pilares, né? Então é isso, ele ficou muito estressado sozinho em casa o dia inteiro, e aí eu vou encher ele de coisinhas gostosas, mas uma coisa não compensa a outra, ele ainda vai precisar receber todo o suporte emocional e treinos para que ele saiba ficar bem sozinho em casa, né? Então, só a gente está fazendo isso para você tomar um cuidado com a forma que esse alimento entra aí na dinâmica entre vocês. Ou até falando das sugestões lá do cachorródromo ou da pracinha, das pessoas falando, o meu adora pasta de amendoim no Kong recheado, enfim, gosta de mamãozinho esmagado junto de banana, enfim, isso, né, talvez tenha tido uma recomendação de um profissional por trás, não é porque isso faz bem para o cachorro de alguém que vai fazer para o seu, ou às vezes essa pessoa nem sabe se realmente faz bem e tal, então ou o oposto, ou às vezes alguém fala, o meu só come depois de obedecer, né, então a gente vai para o outro extremo da alimentação também, então, ou ela é usada às vezes como esse suporte emocional, ou ela é usada como algo muito restrito, militarizado, o animal não tem a chance de ganhar nada nunca, né? Em nenhum momento nada a não ser a ração depois de fazer treinos. Então,
esses extremos da alimentação, tomar muito cuidado. A gente não enxerga como caminhos saudáveis para o seu animal ter uma qualidade de vida. Exato. Para ter qualidade de vida, para mim, pessoalmente, existem basicamente dois conceitos que, se a gente seguir, eles já fazem quase que todo o trabalho pela gente. Um é de que os animais, eles precisam apenas do que o corpo deles, do que o metabolismo deles exige, nem mais nem menos. Então, se a gente pensar em todos os nutrientes, né, se a gente dividir um alimento, né, tentar separar tudo, o que é proteína, o que é carboidrato, o que é mineral, o que é vitamina, o que é água, a gente tem que pensar que existe uma necessidade dentro de cada indivíduo, de cada cão, de cada gato, de cada humano. Existe uma especificidade para aquele indivíduo e a gente precisa aprender a simplesmente só oferecer essa quantidade que vai realmente fazer muito bem. Se a gente der menos, é óbvio que vai fazer mal para a saúde, mas se a gente vai fazer mal, se a gente vai dar mais, desculpa, acaba levando para esse lado também de que estamos indiretamente ou até diretamente fazendo mal para a saúde deles. Às vezes eu quero dar um agrado através da alimentação, pode ser até um petisco muito apropriado, sugerido por um nutrólogo, mas se ele já está bem alimentado e esse petisco é um extra na alimentação, no metabolismo do que o corpo dele precisa, isso de certa maneira acaba levando a uma piora na qualidade de vida em algum momento. Pode não ser hoje nem amanhã, mas daqui a alguns meses talvez um probleminha de sobrepeso, um probleminha metabólico. Já existe muita correlação de sobrepeso com diminuição da expectativa de vida deles, né? E sem contar outras dificuldades, problema articular, né? Então, muito nesse sentido. E até uma das coisas que você estava falando que eu lembrei também é que a alimentação, ela não é uma coisa fixa. Então, a gente sempre fala também assim, não existe uma quantidade certa, ideal de cada nutriente que é igual todos os dias do resto da vida dele, né? Então, ter uma variação, ser menos rígido também com isso, ajuda muito nessa qualidade de vida. Entender que, independente, né, se você dá ração, se você dá alimentação natural, isso é outro tópico que a gente gosta de trazer, mas pensar que tem semana, às vezes, que você mora num lugar que neva, que tá frio, você mal saiu de casa, vocês mal fizeram exercício, ou tá chovendo, ele não precisa da mesma quantidade do que aquela semana de férias que vocês foram para a praia todo dia, que talvez ele precise de um pouco mais ou de outros nutrientes. Então, ter mais essa flexibilidade também, isso é uma coisa mais leve, assim, né? Porque também tem essa coisa, nossa, mas parece que ele comeu tão pouco. Parece que ele ainda está morrendo de fome. Às vezes pode ser que nesse dia ele queria mais, mas aí no outro, aquele dia que ele não está querendo comer, não precisa forçar ele a comer também, né? Então, ter esse olhar assim de que comida também não é uma coisa fixa, uma regrada 100%, né? Dentro, lógico, do que o veterinário que você confia passou para você, mas a gente gosta muito de trazer mais esse dinamismo, assim, para você também não ficar tão preocupado. Uma visão orgânica, não orgânica do alimento ser orgânico ou não, mas de pertencer a um organismo. A gente está falando de um organismo vivo e ele não funciona todo dia igual, da mesma maneira, igual o nosso, né? Também não é igual, a gente não precisa comer todo dia igual, as mesmas quantidades de comida, os mesmos nutrientes. Então, também é isso que a gente tem que levar em consideração e levar esse manejo alimentar de maneira orgânica mesmo. E um outro conceito, que esse é o mesmo usado também para a nutrição humana, de que o animal é o que ele come, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado, principalmente porque a gente estava falando de agrados, né? Não vamos nem entrar aqui se é uma alimentação industrializada ou se é uma alimentação natural, mas a gente tem que tomar muito cuidado com alguns alimentos já muito conhecidos. Então todo carboidrato tem um grande potencial de ser um alimento inflamatório, né? Principalmente falando de farinha de trigo branca, que é pãozinho, massa de pizza, né? Alguma coisinha, um pedaço de lanche que a gente oferece. Pão de queijo. Pão de queijo. Então, o que pão de queijo não é tanto trigo, né? Acho que é mais mandioca, mas enfim, carboidratos, eles tendem a ser inflamatórios e não é difícil a gente fazer a correlação de que animais que têm uma alimentação sempre, né, com a presença de alimentos inflamatórios, também tendem a ser animais que podem ser mais agitados. Afinal, o corpo também está num processo inflamatório para conseguir digerir aquilo ali. Então, isso tem muita influência, às vezes, de como que
um cão, um gato, ele enxerga o mundo a partir de como está funcionando o metabolismo dele, que é tudo baseado a partir do que ele está comendo. Uma outra consequência, por exemplo, é um intestino desregulado, então aqueles cães que soltam uns puns muito fedidos, que você ouve às vezes barulhos na barriga, né? Nossa, essa semana o intestino dele tá ruim, o cocô varia muito de textura, às vezes está mais firme, às vezes está muito mole, ou que às vezes está sempre mole, né? Tem cães que nunca chegam a ter um cocô bonitinho ou muito fedido. Enfim, dá para fazer a correlação com desses cães, desses casos com o intestino desregulado, com às vezes a dificuldade de aprendizado, né? A gente fala isso também em outros materiais, como no Inteligência Emocional, a gente fala muito sobre esse sistema nervoso entérico. Então é o papo de que o intestino ele é o segundo cérebro, né? Muitas das conexões nervosas presentes ali no intestino, eles influenciam diretamente nos processos de aprendizado e até de entender o mundo à volta deles. Então, esse cuidado com a alimentação pode parecer coisa pouca ou só papo de ficar falando, não, vai pro natural, faz isso, faça aquilo, mas tem sim muita influência no comportamento e como eles enxergam o mundo a partir de como está funcionando o metabolismo e o corpinho deles. Tudo é absorvido no intestino e tudo que é absorvido vira neurônio, né? Entre outras células, mas vira os nossos hormônios, os neurotransmissores e os neurônios. Então, se não está sendo bem digerido, se não está sendo bem absorvido, não vai ter bom humor, né? Bons comportamentos por consequência. E aí também, só lembrando que a gente já viu alguns casos, por exemplo, disso do intestino desregulado, de você também, a gente fala, a alimentação tem que ser orgânica, né? Não precisa ser sempre tudo à risca ali, mas também não ser o oposto de cada hora uma coisa. A gente já viu algumas pessoas que cada semana passa no pet shop ou no mercado e compra a ração que está em promoção. E isso, às vezes, pode não ser legal também, se você identifica que o seu animal, né, tá tendo essa dificuldade de digestão. Ou oferece, para ele não enjoar. Eu fico trocando de marcas e de sabores da ração para ele não enjoar, porque eu não gosto de comer todo dia a mesma coisa. Sim, mas diferentes rações, até diferentes sabores dentro de uma mesma marca de ração, às vezes eles preconizam de ter diferentes bactérias no intestino para ser digeridas. Então, essa confusão de uma hora é um alimento, outra hora é outro, pode sim prejudicar a saúde intestinal. Ou a mudança ser menos frequente, né? Enfim, só tomar cuidado para não ir para essa. Então, vou mudar a alimentação com muita frequência também, né? Tudo depende do seu animal. Vale observar. E como já fizemos o link aqui de alimentação com um efeito no comportamento, vamos falar desse segundo pilar, que é o comportamento. O comportamento em si, ele vai dizer muito pra gente, é o que vai nos dar todos os indícios de se o animal vive bem mesmo, de se ele é feliz no estilo de vida que a gente proporciona. E o primeiro ponto para mim é a gente observar como que ele lida com situações que são habituais. A gente às vezes tem questões, fala assim, poxa, meu cachorro ele tem problemas com fogo de artifício, ele sente muito medo, ele sente de chuva. É que chuva ainda é uma coisa que pode ser mais frequente, mas os fogos de artifício, a não ser que você more num lugar onde as pessoas são muito festeiras, ou sei lá, né, tem outros motivos aí das pessoas soltarem fogos de artifício, não é algo tão habitual. Agora, se você mora numa região que chove muito e o seu cão tem medo de chuva, ele não lidar bem com essa situação habitual é sim uma preocupação para a gente entender que a qualidade de vida dele pode estar em xeque. Então, como ele lida com coisas que são habituais, faz parte do dia a dia, já é um indício. Então, se tem coisas aí com o seu animal de estimação que você observa que ele não lida bem e não tem como, ele precisa passar por isso, por exemplo, faxina em casa, passeio, uma visita frequente, som do interfone que toca, tudo bem, você pode pedir para ninguém ligar e tal, mas são coisas que ele precisa aprender a lidar. Barulhos no corredor. Barulhos da rua. Bebê que pode ter nascido, está sendo estressante. Imagina algo que faz parte da vida e que gera estresse. Né? Então é como a nossa vida, assim, existe algo na minha vida que me gera um estresse constante e eu não consigo lidar com isso, né? Exato. E eu não consigo tirar isso da minha vida também, né? É mais ou menos o que ele sente. Mas isso também vale a gente levar em consideração
quanto isso é normal ou quanto isso é muito intenso, quanto essa resposta que a gente está observando nele, no comportamento dele, é normal ou até que ponto isso já não é mais saudável. Porque medo, ansiedade, euforia, né, falando até de emoções positivas, elas precisam de gerenciamento também. Então eu já conheci casos de cachorros quando ficavam muito felizes, eles perdiam o controle e começavam a pular loucamente e morder o braço das pessoas para querer brincar e tal. E isso, com pessoas até que não têm tanta intimidade com cães, pode se tornar quase que ameaçador, é um problema a ser lidado. Então, tudo é normal, as emoções elas fazem parte do cérebro, né, dos animais, do nosso, e não há treinamento, não há nenhuma prática que a gente consiga eliminar uma emoção, falar não existe mais medo, ou não existe mais euforia, não tem mais ansiedade. Tudo é como eles conseguem gerenciar isso, como que eles conseguem lidar com isso. Então, tudo é normal. Um cachorro demonstrar ansiedade é normal, não ache que o seu cachorro ficar ansioso em alguns momentos específicos é um grande problema. Só que passa a não ser mais tão saudável e pode gerar até problemas de saúde e piora na qualidade de vida, caso esse estresse que resulta dessa emoção, ele se torne algo muito forte e que ele não consiga com tranquilidade se acalmar depois, ou que você não consiga conduzi-lo para depois se acalmar, depois que um evento desses acontece. Falando nisso, também existem comportamentos que são repetidos de forma anormal. Então é normal um cachorro lamber a pata, só que não é normal ele fazer isso o tempo todo. Ou a cada vez fazer isso a ponto de se machucar. fazer isso a ponto de se machucar, fazer isso a ponto de ser a única coisa que ele faz o dia inteiro. Então a gente tem que entender também que tem comportamentos que são de cachorro, comportamentos que são dos gatos, só que quando a gente passa a observar que eles são colocados em prática numa intensidade desproporcional ao motivo que gerou, então todo cachorro pode se assustar com um relâmpago muito forte, até eu me assusto. Só que se ele demora meia hora escondido para depois conseguir sair debaixo da mesa e fica tremendo o tempo todo, isso é desproporcional. Se ele tem um comportamento repetitivo de maneira anormal, é desproporcional. Então a gente tem que ficar de olho nisso, porque são indícios de que a qualidade de vida e a saúde dele pode não estar tão da melhor maneira possível, né? Eles têm de alguma forma sofrido com coisas que fazem parte da vida deles. Perfeito, é observar que a maioria dos comportamentos é normal, porque faz parte da espécie, mas de que forma eles estão sendo exibidos, com que frequência, com que intensidade, em qual contexto, porque às vezes também ele pode exibir comportamentos fora do contexto, né? Então, se ele chega a uma visita e ele começa a girar atrás do rabo, né? É um comportamento totalmente fora de contexto. Ele pode girar atrás do rabo para tentar tirar uma folha que está grudada ali. Então, comportamentos que saem do que seria o mais normal ali, né? Que você observa do animal. É bom ficar de olho e trabalhar, porque já pode estar ou indicando que ele já está diminuindo essa qualidade de vida, né? Pode ser uma compulsãozinha, pode ser um problema de saúde, ou pode já ser mesmo um medo, uma ansiedade, além do que seria o ideal dele estar sentindo, né? Que já está gerando um estresse, uma sobrecarga ali para o corpo. E aí não ficar super neurótica como sempre, mas também não normalizar, assim, não banalizar, né? Ele sempre tem medo de tal coisa, é assim mesmo, né? Não deixar que isso se torne normal, é trabalhar ativamente para que ele pare de se sentir tão mal diante dessa situação. Exato. E acho que um parâmetro importantíssimo sobre comportamento para você avaliar se tá tudo bem, se a vida dele é realmente boa também, é se ele coloca em prática no dia a dia atividades que são naturais da espécie, né? Independente do que esteja acontecendo também da rotina humana. Então é usar a clássica ansiedade por separação. Um cachorro, ele precisa farejar, a gente fala muito sobre farejar é terapia. Agora, se eu dou um passo para o lado e ele entende que tem o risco de ficar sozinho e isso é o suficiente para ele parar imediatamente de farejar, é sinal de que a gente precisa trabalhar melhor essa questão em relação à separação, em relação à ansiedade.
Tá? Então, ele conseguir praticar os comportamentos naturais meio que independente do que está acontecendo no mundo humano, né? Se você estivesse me vendo, eu estaria fazendo entre aspas agora, porque o mundo não é só humano, mas da rotina dos humanos, seria um indício já de que o comportamento pode ter esse pontinho aí a ser melhorado, a ser trabalhado. E, como a gente falou, esses dois pilares, alimentação e comportamento no estilo de vida, eles resultam em saúde, né? Que normalmente não vou dizer que é a única, mas é a maior atenção que todo mundo dá, né? A gente costuma se preocupar muito quando envolve a saúde e às vezes o comportamento e a alimentação no dia a dia são coisas mais tranquilas, assim, né? A gente não vê com tanta seriedade, né? E a saúde... Só que... eles resultam na saúde. A gente não pode acreditar que um problema de saúde acontece porque alguém é azarado. Fala, nossa, o universo está conspirando contra, e aí a gente tem essa questão de saúde. Ou que é só tendência genética, né? Hoje em dia também a gente já tem estudos sobre a epigenética, o quanto o nosso estilo de vida consegue influenciar na ativação ou não de determinados genes, né? Então a gente não pode terceirizar e colocar a saúde como essa coisa totalmente separada de todo o resto, né? Como o Guilherme falou, é só azar, é só a genética, né? E, enfim, e aí você olha para a saúde e trata só a saúde de uma maneira independente também. E para mim o que é muito massa de entender isso, né? Que a gente está falando do lado ruim, a genética leva, né? Em algum momento tá ali a programação genética para um problema se manifestar. Mas a epigenética já mostrou também que se a gente tem todo esse cuidado com a alimentação, com o comportamento, com o estilo de vida, talvez essa programação genética nunca se manifeste. Isso. Ela não é uma verdade absoluta que vai acontecer, é um fato determinado por Deus. Assim, isso não, a ciência já fez isso cair por terra. Tá? Então, tudo isso que a gente está falando de viver bem, com certeza tem influência até em coisas genéticas, independente da raça, né? Todas as raças têm ali uma predisposição a alguma doença, algum probleminha, mas é disso que a gente está falando. Para chegar nessa tranquilidade de saúde, o caminho é muito mais a gente ficar de olho em tudo que a gente comentou até agora. Principalmente quando a gente fala de um animal que tem problemas recorrentes. Então, você pode pegar qualquer it da lista aí, uma otite, dermatite, gastrite, fala uma aí, cistite, enfim, uma inflamação recorrente, que daí você leva no veterinário, vem aquela fórmula mágica de um corticoide ou um antibiótico, um anti-inflamatório, tudo junto. Sai com, ou uma bomba dessa, tudo junto, um coquetel de fármacos e uma ração hipoalergênica, uma ração gastrointestinal, renal, enfim, e aí o problema está solucionado e quando está medicando tudo passa. Aí quando acaba a dosagem do remédio, fala, opa, tá chegando no final do tratamento. 15 dias, às vezes, né, que ele fica bem, também às vezes segura um pouquinho, aí volta. A bendita, a mesma it, a mesma que já tratou e fala, nossa, tá muito, então vamos mudar o antibiótico, vamos testar um novo medicamento, um novo alimento, vamos melhorar alguma coisa. E as coisas nunca se resolvem na raiz do problema. Então, você se sente sempre nessa de enxugar gelo, né? Fala, nossa, poxa, cada mês o que eu gasto de veterinário, né? O tanto de remédio que eu tenho que ficar dando e ele nunca tá bem. Às vezes o investimento valeria até se virar sócio da clínica do cara, você todo mês está dando um salário mínimo lá de tanto que você bate e volta e sai sempre com as mesmas respostas. Banhos, daí você já compra o produtinho lá na hora do caixa, na hora de ir embora, já tem o shampoozinho para vender, já tem a pomadinha, o remedinho para pingar no ouvido. E veja bem, não é um problema por si só, né? A gente não quer dizer que a pessoa está agindo de má fé, ou enfim, que ela está fazendo errado. O nosso ponto é que o cuidado com a saúde não pode se resumir só a isso da forma que é feito. Porque a gente está só remediando, a gente não está cuidando da saúde, da causa, né? A gente está tratando a doença, não cuidando da saúde. Exato. Tratar uma doença, ela só remedia o problema. Né? Então, o termo remédio é muito feliz porque é isso, e não somos contra, depois se manifesta, sim, a gente tem que se apoiar em todo o avanço científico da medicina, a gente pode se apoiar para tratar a doença,
mas ficar limitado a isso de maneira nenhuma protege de acontecer de novo. Então existe um fundo, existe um porquê dessas doenças, desses probleminhas de saúde estarem se manifestando, tá? E é aí que a gente está querendo ajudar você, ajudar quem está ouvindo esse podcast aqui, de que não é só tratar a doença, a gente tem que tratar do estilo de vida, a gente tem que tratar de uma alimentação, de não a doença, exato. né? Olhar o comportamento, às vezes, como o comportamento sendo um anúncio de algo pior que pode vir a acontecer. Eu não quero dar esse alerta aqui, deixar vocês preocupados nem nada, mas o comportamento, às vezes, é a única maneira que os animais encontram de pedir ajuda ou de mostrar que algo está sendo demais para eles, e se eles continuarem passando por isso nessa intensidade, com certeza vai acontecer alguma questão de saúde. Um exemplo até que a gente gravou um podcast aqui sobre isso, se você quiser ouvir, é engolir objetos, né? Querer comer tudo que vem pela frente, engolir objetos que não são comestíveis. Esse pode ser um sinal de alerta, por exemplo, de saúde, né? Então também vale ouvir se você tem algum cachorro, até gato assim. E o foco é olhar além da doença, né? Olhar para o seu animal e para esses pilares que a gente comentou. Então, alimentação e emocional, eles são a base de um animal feliz e de um animal saudável, né? Que uma coisa está ligada à outra. Que vive bem, né? Falando que aqui a gente está falando de práticas que vão garantir que um animal viva bem. Tá? Então, para mim, assim, em resumo geral, o que é muito empoderador e todo mundo deveria fazer, e eu acho que pouquíssimas pessoas fazem, não você que está aqui ouvindo a gente, porque já é uma grande atitude nesse sentido, seria buscar mais conhecimento. Então, é uma prática, por exemplo, quando a gente compra alguma coisa nova, um computador, um celular, quem aqui lê o manual de instruções? Todo o aprendizado vai acontecendo muito mais de maneira intuitiva do que de maneira cognitiva, da gente estudar a fundo aquilo, da gente entender como funciona o aparelho antes mesmo da gente apertar o botão de liga e desliga. Então a ideia de cuidar de um outro ser vivo, para mim, deveria passar quase que como uma obrigação assim social, moral, intelectual, da gente se preparar para isso, né? Pensando até falando de ter um filho, às vezes, as pessoas, para criar um bom ser humano, né? Criar um ser humano que vai ser alinhado para viver bem no mundo, precisa de uma boa preparação, senão fica só correndo atrás das demandas conforme elas vão se apresentando, que é a maneira que a gente lida com o celular. A gente vai entendendo meio com ele já funcionando ali. Aí faz alguma coisa errada. Faz alguma coisa errada, tem que restaurar a configuração inicial, tem que deletar as coisas que a gente já instalou. Só que falando de um organismo vivo, isso não é possível, né? Então a gente precisa se desenvolver realmente como um guardião, como um cuidador do mais responsável possível, para o foco ser desenvolver uma saúde de ferro. Então, todo também os cuidados médicos, né, os cuidados com a saúde, eles falam muito da gente remediar os problemas e pouco se fala da gente construir uma imunidade, da gente ter uma vida alinhada que vai deixar praticamente todas as portas fechadas para alguma coisa se manifestar ou alguma coisa, um vírus se instalar na gente. E até diria emocionalmente também, né? Ser resiliente, né? Essa imunidade emocional também, não se deixar abalar tão facilmente por qualquer coisa. Exato. Só que talvez não, eu acho que a grande sacada para a gente chegar nisso parte da gente estar muito alinhado e ter ao nosso lado uma rede muito interessante, bons profissionais com uma visão realmente mais fora da caixa, uma visão ampla e integrativa, para a gente fugir um pouco disso, de um adestrador, um comportamentalista fala sobre comportamento, o veterinário fala sobre a saúde, o nutrólogo fala só sobre a nutrição. São todas visões complementares. Na verdade, esses profissionais, ou eles deveriam conhecer um pouquinho mais cada um da área do outro, ou os profissionais se falarem, né, ter uma comunicação alinhada para garantir o melhor para aquele indivíduo que eles estão dando a opinião sobre a vida deles. Então, para mim, assim, uma coisa que é muito dura de lidar profissionalmente, às vezes é conversar com pessoas que já buscaram ajuda profissional para lidar com um comportamento específico, né? Contrata um adestrador.
E aí o treinamento, por exemplo, em nenhum momento o adestrador conversou sobre alimentação, né? Então, como que a gente vai usar a alimentação como uma recompensa positiva e tal, se às vezes o alimento que a gente está usando não é uma recompensa interessante, ou se é um alimento inflamatório, ou se o animal já está muito bem alimentado e na hora que ele precisa lidar com algo difícil, ele não precisa de comida, ele não quer comida, ele quer se preocupar com algo muito pior. Então, sabe, o treinamento chega até um estágio e não resolve nunca. Então a gente fica, parece que é isso, dando murro em ponta de faca, a gente não resolve nunca as dificuldades que a gente tem. Só foca também em ficar ensinando comandos ou obediência e pouco se fala sobre a inteligência emocional, sobre resiliência, sobre equilíbrio, né, de ser um animal mais equilibrado. Não se preocupa, às vezes, com esse olhar além, assim, né? De, poxa, não fazer o cachorro fazer um comando num piso que escorrega, e às vezes ele já tem algum probleminha de articulação, né? Alguns cuidadinhos extras, assim, esse olhar Filhote de que cuidar mesmo, forçar, às vezes, posições em filhote. filhote que está em fase de crescimento fica treinando aquele comprimento, do cachorro ficar apoiadinho, só sentado nas patas traseiras, Ou muito pula, assim. que também... Ou fica incentivando a pular e descer de lugares altos, às vezes ele é muito novo, é um animal de pequeno porte, sabe? Então, ficar com um alerta para quando você lida com profissionais que ainda não estão com uma visão mais alinhada para outros pontos importantes da vida do animal. Eles focam só na especialidade que eles atuam. Outro exemplo é uma creche ou hospedagem que foca só em divertir os cães. Então Só eles estão lá energia. gastar energia, entreter e deixar um dia muito divertido, e as pessoas ficam recebendo vídeos e fotos dos animais brincando o tempo todo, muita atividade, muito intenso, tal. Só que não é necessariamente isso que é o melhor para eles. É legal também intercalar com momentos de relaxamento, intercalar com momentos de atividade mais intelectual. Então também ficar em alerta quando vai só para esse lado da diversão. Afinal, às vezes também o prestador de serviço, ele está muito preocupado em mostrar que o cliente dele, né, o cachorrinho, por exemplo, está muito feliz, está muito confortável no serviço que ele está prestando. Só que não é esse o parâmetro que você tem que avaliar para saber se é um bom serviço ou não. Não é a alegria momentânea ali. Você tem que entender todo o contexto de tudo que está sendo proporcionado para o seu animal quando ele estiver passando por algum tipo de experiência assim. E por último também um olhar, principalmente, né, que a gente se apoia, acho que eu falei aqui de adestramento, ou falei de hospedagem, mas um profissional que todo animal de estimação em algum momento passa é o veterinário. Tá? Então aqui fica nossa grande sugestão desse olhar para quando você precisar contar com a ajuda do veterinário, você fugir de veterinários que tenham esse olhar de só medicar, de só indicar uma ração industrializada de olhos fechados. Não dá essa marca aqui, ponto final, nem discute exatamente o que você pode adicionar ou não na dieta, quer te explicar um pouco do funcionamento do organismo deles, do que faz bem ou o que faz mal, não pergunta nada ou ele não instrui nada sobre qualidade de vida, ele não pergunta como que é a qualidade do sono, como que é a convivência entre vocês. Então, a grande questão aqui é que se você se deparar com alguma situação onde você não esteja confortável nesse sentido, nosso grande conselho é troque, porque ter consciência de que tudo isso pode ser melhorado é empoderador, assim, é isso que vai garantir que o seu animal tenha a melhor vida possível. Esse é um começo, né, desse novo jeito, né, novo, se você estivesse me vendo de novo, eu estou fazendo entre aspas aqui, porque não é um novo jeito de cuidar dos animais, é um jeito mais alinhado à natureza deles. O novo foi toda essa inovação tecnológica, esses brinquedos mirabolantes, rações, né, com um marketing esplêndido sobre elas e tal, e não é exatamente isso que vai fazer o seu animal ser mais feliz, que ele vai ter uma vida melhor, e isso vai ser muito mais fruto de você estar mais consciente e orientada nessa qualidade de vida, em como realmente melhorar a vida de vocês. O novo para mim é essa nova consciência que está chegando mesmo, né, para várias pessoas, para a gente, agora para você também. A gente já foi muito do que a gente falou aqui, a gente fala com propriedade porque já fomos, às vezes, esses profissionais, a gente também passou por esse aprendizado e por essa consciência.
Não é que a gente desde o começo fez tudo perfeito, a gente já levou nossos cães, né, nesses profissionais, já tratou eles desse jeito, a gente já passou por tudo isso. Eu já fui da indústria de ração E industrializada defendeu, né? e defendia que era o melhor alimento possível. Então, a gente está falando isso com essa propriedade mesmo, né, de saber de dentro e de estar passando por essa caminhada de mudança de consciência e querer passar para vocês também. E principalmente para mim é ter esse olhar também de que o comportamento, para a gente garantir, eu estou cuidando bem ou não do meu animal, é a gente olhar, né, sempre obter mais informação, ir atrás desse conhecimento, tá sempre se atualizando, pedindo outras opiniões, pergunta para mais de uma pessoa, né, mais de um profissional, e ter esse olhar de que o comportamento ele vai muito além só do que te incomoda, é a gente olhar para o nosso animal e ver se ele está se sentindo bem. Sabe, se eu estou obrigando ele a ficar fazendo um monte de coisa que está sendo horrível, obrigando ele a fazer passeios muito ruins, ou obrigando ele a viver sob um estresse sem ajudar ele. Para mim, os pilares são esses da saúde, a gente proporcionar bons momentos. Então, no final do dia, será que seu animal teve mais momentos positivos ou mais negativos? E a história de proporcionar o máximo possível de comportamentos naturais da espécie. Ele é tão feliz quanto a quantidade de comportamentos que ele consegue colocar em prática que trazem esse prazer intrínseco, né? Eu acredito que provavelmente igual você, quando você consegue fazer coisas que te fazem sorrir, que te fazem se sentir bem, é o que mais vai te gerar esse bem-estar, essa qualidade de vida. Como você se sente bem quando você está se alimentando com bons alimentos, quando você está numa rotina equilibrada, né? É isso que a gente quer, essa sensação de bem-estar mesmo que a gente quer para os animais, e tudo isso parte da gente colocar isso em prática na rotina deles também. Não existe um protocolo, porém existem esses princípios por trás de tudo que a gente compartilha, a gente traz esses princípios do resgate da essência, da inteligência emocional, de uma alimentação mais saudável, e aí você vai adequando isso ao que o seu animal consegue lidar, ao que você consegue colocar em prática, mas sempre com esse foco, né? Bom, vou tentar melhorar a alimentação, vou melhorar o emocional dele, vou dar mais atividades que são da espécie dele para ele se sentir cada vez melhor. Acho que esse é o resumo, e sempre procurar esses bons profissionais aí com um olhar mais integrativo para ajudar vocês. A gente não faz nada sozinho, né? A gente sempre tem que ter pessoas legais aí junto com a gente nos apoiando. Então, é isso? É isso. E muito obrigada, então, por ouvir. Se você gostou desse episódio, com uma troca para nós, compartilha ele com alguém, deixa 5 estrelas na avaliação aqui para que ele chegue a mais pessoas. E segue a gente lá no @poracaa. Se você divulgar também, marca a gente para a gente ver, repostar. E obrigada hoje por nos ouvir e ter escolhido expandir a consciência sobre o seu animal.